Por sua causa enviarei um exército contra a Babilônia. Obrigarei os babilônios a fugir nos navios que tanto se orgulham. Eu sou o Senhor, seu santo, Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos, e os submergi nas ondas, e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Aleluia! Para você que sobreviveu a um 2024 conturbado, dolorido, sofrido, triste, mas que com o Senhor nós conseguimos sobreviver, né? Mesmo em meio a tanta dificuldade, tanto problema, tendo que acionar alguns advogados, sobrevivemos mais um ano e chegamos a um 2025 de algo novo. Creamos assim que o Senhor vai fazer algo novo em nossas vidas, que Ele vai fazer algo novo em nossos sonhos, que Ele vai fazer algo novo em nossa história. E é nesse espírito que nós vamos cantar essa primeira canção, que diz: a Ti eu vou clamar, eu me rendo a Ti, Senhor. Eu convido a você que chegou em 2025 se sentindo jovem ou estando jovem, a se colocar de pé Você é jovem ainda, e a louvar conosco. Te vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Vamos dizer mais uma vez: a Ti eu vou clamar. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti, Jesus. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Diga: preparado. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui,
Amém. Eu queria cantar de novo. Crente que Léo ia continuar cantando. Amém. E o nosso próximo louvor se chama Ainda que a Figueira Não Floresça. É a cara do crente carioca, que glorifica o Senhor, que honra o Senhor, que agradece ao Senhor, mesmo que as portas estejam fechadas, ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja alimento nos campos. Nós somos um povo alegre, porque nós cremos no Deus de providência, de provisão, aquele que nos sustenta com coisas necessárias e fundamentais, e por isso nós não nos abalamos diante da seca, diante do deserto. Amém? Amém? Você pode me ajudar nas palmas? Tu és a minha porção. Diga, Tu és a minha herança. Ele é o nosso socorro. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. E ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Vamos declarar mais uma vez. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Mais uma vez juntos, só a igreja. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, Eu me alegrarei em ti, Deus. ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, nós nos alegramos no Senhor, amém? Amém. Você pode se assentar nesse momento. Eu gostaria de chamar o nosso irmão Joilson, irmão mestre francês. Corpo da semana.
Amém, amado? A Karen me convidou, né, para fazer essa palavrinha de oferta hoje. Eu queria, nesse mesmo texto, né, que Noel vai trazer a palavra, Isaías 43, a partir do versículo 22. Os irmãos aí que quiserem acompanhar, na Bíblia, no aplicativo. Só a parte A do versículo 22, 23 e 24. Contudo, você não me invocou, ó Jacó. Versículo 23, parte A. Não foi para mim que você trouxe ovelhas para o holocausto, nem foi a mim que você honrou com os seus sacrifícios. 24, parte A. Você não me comprou cana aromática, nem me saciou com a gordura dos seus sacrifícios. E todo o 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que dos seus pecados já não se lembra. Por que, queridos, eu estou trazendo essa palavrinha hoje? É uma exortação, né? Não só uma correção, mas também uma palavra de força, né? De ânimo, para que venhamos verdadeiramente ser fiéis com o Senhor, né? Nas nossas primícias, aqui na casa do Senhor, né? Não só com o nosso comportamento, mas também com as nossas finanças, né? E serve muito para mim também, essa palavra, né? Primeiro tem que cortar aqui, né? Para depois que sirva também para os irmãos. Então é isso, que venhamos ser fiéis, né, com o Senhor, que Ele verdadeiramente, é só Ele que pode, né, apagar as nossas transgressões, não se lembrar mais, mesmo que nós nos lembremos, né? Mas o Senhor não se lembra. Amém, queridos? Eu vou chamar o pastor Alberto para fazer essa oração, e você fique bem à vontade, tá? Para entregar o seu melhor, a sua primícia na casa do Senhor. Graça e paz, meus irmãos, vamos orar. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento, por esse culto, ó Pai, onde engrandecemos o Teu nome, onde, ó Pai, queremos agradecer por tudo que o Senhor é na nossa vida, pelo Teu grande amor, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado, Deus, por cada dia, por cada momento, ó Pai, o Senhor está nos perdoando, o Senhor está nos limpando de todo pecado, de todo mal. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento de dízimo, ó Pai, de oferta. Pai, que o Senhor possa abençoar a cada irmão que está aqui presente, que o Senhor possa abençoar a nossa igreja, que o Senhor possa nos dar condição, ó Pai, de colocar um ar-condicionado nesse tempo. Ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar a crescer para a honra e glória do Teu nome, que nós possamos, ó Pai, espalhar o Teu grande amor, o amor fiel, o amor que resgata, o amor que dá vida. Muito obrigado, Deus, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, continuar nos abençoando, abençoar tudo que será feito aqui nessa noite. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Juntos. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta.
Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Jeová Shalom, Jeová Shalom. Agora eu quero te convidar a se colocar de pé, pra gente cantar junto. Tio Alan, se puder, por favor, colocar a letra aí. Se você quiser ofertar depois em casa, pode fazer uma foto do nosso Pix, porque nós sobrevivemos pela fé e caminhamos com muita dificuldade financeira. Não temos ainda um ar-condicionado, o pastor Betinho já orou aqui, mas 2025 será o ano do ar-condicionado ou não, porque graças a Deus não é o nosso objetivo. Nosso objetivo são pessoas, mas se o Senhor tem abençoado tanto a gente como igreja, não duvido que venha o ar-condicionado. O Senhor é o nosso pastor, vírgula, nada nos faltará, de nada nós temos falta, porque a presença do Senhor nos acompanha todos os dias, amém? Amém. Então vamos cantar juntos. Declare. Pastor, tenho falta, de nada tenho falta. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta. Profetize. De nada tenho falta. Ele é o nosso Jeová Jireh. Jeová Jireh. Jeová Nissi. É o Deus que traz paz. Jeová Shalom. Jeová Shalom. Jeová Shalom. Jeová Shalom. A gente termina junto. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Pastor, pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Te damos graças, Senhor, te entregamos o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas ofertas. Declaramos sobre a nossa vida, sobre o nosso ano novo, que de nada temos falta, porque temos a Tua presença sobre as nossas vidas, dentro de nós,
e queremos, Senhor, continuar caminhando contigo. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar? Irmãos, hoje é um dia muito especial, que é o primeiro para ler o texto. Quando eu li o texto de Isaías 43, aquilo desceu, né? E aí eu falei, é aqui. Aí eu escrevi uma coisa muito simples, talvez seja o mais simples que eu já preguei na minha vida, esse de hoje. No texto é o texto de Isaías 43, eu quero colocar o verso 1. Vou usar a mesma versão que vocês usaram, embora não goste dela, mas vou usar. Preciso discordar um pouco, né? Verso 1, verso 2. Ela vai colocar e eu vou lendo. Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou, ó Israel, assim diz aquele que o formou: não temas, pois eu o resgatei e o chamei pelo nome, você é meu. Verso 2: quando passar por águas profundas, estarei a seu lado. Quando atravessar o rio, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não vai se queimar. Olha, isso aqui parece uma coisa, né, quase que milagrosa, né? Passar pelo fogo não se queimar, mas vamos. As chamas não lhe farão mal. Depois a gente vai para o verso de número 14. 18. Esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Agora nós vamos para o verso de número 25. Eu, somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. A gente deu um tema para a nossa celebração, que é o tema do sermão, e os temas são sempre bastante polêmicos. Coloca para mim, por favor, Alain. Ano novo, um Deus novo. Ano novo, um Deus novo.
Essa é a ideia de que essa programação de hoje seja um piloto de todas as outras. No domingo que vem, eu vou pregar a Regiane, depois a Alana, depois a Marcela. Estou fazendo só a primeira para vocês seguirem a ideia da celebração sempre diferente, sempre nova. Ano novo, um Deus novo. Eu falei a semana passada que Deus é atemporal. Deus não está circuncristo está travado no nosso tempo, na nossa cronologia. Ele está lá no tempo chamado de Kairos, no tempo sem Cronos. Então Deus não é novo e nem Deus é velho. Deus não é atemporal. Mas a nossa construção sobre Deus é velha. E aí tem uma frase de Friedrich Nietzsche que fala assim: Deus está morto. Mas ele não está falando que Deus morreu, ele está falando que o Deus construído que o Deus que o homem construiu matou o Deus do céu. Então ele vai dizer que a gente adora um Deus construído pela nossa própria mente. Até porque pensar Deus é inumano. Que mente humana pode pensar um ser impensável? Não dá. Mas a gente tem a prepotência de construir uma ideia de Deus. E essa construção que a gente faz de Deus não só aprisiona Deus numa garrafa, como o apreende no passado. No passado. E com essa compreensão, com essa crença limitante, aquilo que eu creio, eu não estou aberto para o novo. Eu também estava assim. Extremamente fechado para as coisas novas. Eu até vim com o meu brinco ali, mas eu tirei. Eu ia subir aqui, eu uso brinco na rua, tá, gente? Não uso aqui porque é meio problemático ainda, não é tanto. Mas eu tirei, porque eu falei, não vou colocar não, que eu vou, né? Mas assim, por que eu estou falando isso? É uma coisa nova para mim. Mas não é só isso que é novo para mim, nem para você. Tem muitas outras coisas muito mais relevantes do que isso, né? Então a gente construiu uma ideia de um Deus que agiu e evidentemente a gente espera sempre a ação de Deus conforme a ação passada, anterior, né? E aí, o que isso gera, o que isso produz na nossa vida de uma forma geral, no aspecto profissional, cultural, cristão, intelectual? O que isso gera? O que isso produz? Primeiro, mesmice. É sempre a mesma ladainha. Estagnação. Aquela água parada que só serve para produzir mosquito da dengue. Estagnação, né? Fica estagnado, fica parado. Imobilismo, saudosismo e tradicionalismo. Tem uma frase muito legal que fala que tradição é a fé viva de quem morreu. Então a gente está aqui porque a gente é resultado de uma tradição. Tradicionalismo é a fé morta de quem está vivo, porque fica crendo nas coisas como elas eram no século 17, 18 e 20. Nós estamos no 21. Almas que nós também vivemos. Como dizia Freud, qualquer neurose de um adulto com 30, 40, 50 anos é resultado de traumas na sua infância e às vezes ainda no ventre. Mas, teologicamente, tem dois termos importantes. O primeiro é continuismo e o outro é descontinuismo. É um termo de George Led, um teólogo que tem uma teologia do Novo Testamento. Ele fala assim: não existe dois testamentos, existe um testamento, uma aliança entre Deus e o homem, que tem duas partes. Uma parte que é a promessa, Antigo Testamento, e uma parte que é o cumprimento. Só que você precisa entender que as coisas continuam e não continuam. Por exemplo,
No Antigo Testamento, Deus morava em que lugar? Onde que ele morava no Antigo Testamento? No templo. Deus continua morando em algum lugar? Continua, mas é no templo? Então Deus continua morando, mas não continua morando no templo. Agora ele mora no templo de carne, em mim e em você. A Arca da Aliança, por que não tem arca? A arca simbolizava a presença de Deus. Jesus veio, o Espírito desceu. Ele não precisa mais ser simbolizado, ele está aqui nessa noite presente, porque nós estamos aqui. Então, Deus continua presente, mas não mais em forma de arca. A lei que apontava para Jesus, ela não continua enquanto exercício salvífico, porque agora a gente tem a graça de Deus, que é o cumprimento da lei. Como disse Agostinho, de que adianta uma vela acesa quando o sol amanhece? Não adianta nada. Se a graça chegou, a lei apagou. Em Jesus, o fim da lei é Cristo. Mas a gente continua sendo conduzido pela graça. Então, continua o princípio, mas não continua a forma. E isso é para a vida, tá? Isso é para a vida. Eu sempre falo aqui, eu estou morando sozinho e eu fui agora, já falei para vocês, organizar
velha, ele disse para mim, nem requenta arroz, nem toma café de bule de ontem, nem de garrafa térmica. Faz fresquinho na hora. Em Mateus 14, 22, Jesus fala assim, vamos para o outro lado. Aí os discípulos entram no barco, quando eles chegam a 30 km, Jesus está lá no lugar orando, uma baita de uma tempestade muito grande. E tempestade no mar é vento, é chuva, é escuridão, um montão de coisa. Aí Jesus vai se encontrar com eles. E em vez de Jesus ir nadando, em vez dele pegar o jet ski de Fernando Collor e ir de jet ski, em vez dele ir de barco, ele foi andando sobre as águas. E quando eles viram aquilo, disseram que é um fantasma. Porque Jesus sempre vem ao nosso encontro, mas de uma forma nunca esperada por nós. A gente fala, é um fantasma, é um Jesus desconhecido. Ele sempre se apresenta de uma forma nunca antes vista. E nesse texto de Isaías 43, nós temos um povo preso ao sofrimento. Isaías tem 3 pedaços. Esse aqui é chamado de segundo Isaías, de 40 a 50, onde Isaías está falando do povo no cativeiro. É chamado de profeta messiânico, embora nem todas as falas sejam sobre Messias. Mas nesse capítulo 43, a gente tem um povo preso e sofrendo em função dos erros cometidos no passado que os levou ao cativeiro. Por isso o texto é assim. O texto reafirma, faz pacto, reafirma, fala, vamos comigo, eu estou com vocês. Por isso que o texto é assim. Ele é muito parecido com Ezequiel 37. O povo está percebendo que vai desfalecer e o povo está naquela situação e fala, olha, tem essa visão e fala assim, esse povo que está como um vale vai ter vida. Então é muito difícil para um profeta dizer que Deus vai agir quando as pessoas estão nesses cativeiros da vida já sem vida. E o que acontece aqui? Eu vou ser rápido, estou só na introdução. Eles ficaram 70 anos na Babilônia. Talvez aqui tenha já 66 anos que eles estão na Babilônia. Esperando uma ação de Deus e tendo na lembrança as experiências
filhos não, Pai, Pai, Pai. Jesus inicia uma nova forma da gente se relacionar com Deus, uma forma filial, empática. Mas a gente fala, não, olha, irmão, cuidado, Deus foi o consumidor e você fez. E Deus fala, não, meu filho, esquece o que você fez. Fique em paz. Fique em paz. Ele esquece as nossas ofensas, ou o nosso pecado no singular. Apaga, transgressão não é pecado. Pecado é no singular, rehamartia. O que a gente faz são os delitos pecaminosos, o que a gente comete devido a ser pecador. Então, dirigir não é pecado. Mas se eu avanço o sinal, eu cometi um delito pecaminoso. Tomar refrigerante não é pecado. Mas se eu tiver diabetes e continuar tomando, eu estou cometendo um delito contra mim mesmo. Então ele apaga todos os nossos atos pecaminosos. E por que ele faz isso? Bota o verso 26 e 27 ali para mim. Joilson leu o verso 26. Olha só. Relembremos junto a situação. Apresente sua defesa. Depois que ele fala assim, olha, eu já apaguei, mas vocês querem ser crentes, querem ser santarrão, então vamos seguir, vamos para um debate. Me apresente o argumento de vocês. Ah não, Senhor, o Senhor está muito bom, o Senhor está perdoando o pecador sem ele pagar um sacrifício. Ele fala, me apresenta um argumento. Me apresenta um argumento para provar a inocência de vocês. Aí o que diz o verso 27? Desde o princípio, seu primeiro antepassado pecou e seus líderes se rebelaram contra mim. Ó, vocês estão, né, mortos. Agora olha o verso 24. O que diz? Além de terem pecado, a relação deles de culto era completamente profana, completamente absurda. Eles não estavam nem aí para Deus. Porque tem gente que dá culto e acha que com isso faz merecedor. Até isso estava ruim. Agora olha o verso 24. Eu fiz isso por amor a mim mesmo. Deus não apagou os nossos pecados por amor a nós não, irmãos. Por amor a Ele mesmo. Porque Ele sabe que a gente jamais pode ficar sem pecar. E se pudesse ficar sem pecar também não conseguiria pagar. Então, se Ele não faz por amor a Ele, por fidelidade a Ele, a gente teria que ser consumido. Porque a gente não tem como se defender. Não tem como provar a inocência. A gente não tem argumento, é pela graça de Jesus. Então vamos parar com essa besteira que a gente vive aí, né? De que a gente é merecedor, de que a gente consegue, que a gente é bom. Não, Deus faz. Deus nos abençoa por amor a Ele mesmo. E a graça, meus irmãos, não é falta de pagamento. É pela graça para nós, mas alguém sempre paga o jantar. Alguém pagou o preço por nós, por amor a Ele. Então veja bem, apesar da infidelidade de Israel, Deus permanece fiel. A disposição de Deus de apagar as transgressões é por amor a Ele mesmo. Por quê? Para que a graça e a misericórdia de Deus seja destacada. Isso não é por causa da nossa justiça, nem por causa do nosso caráter, mas por causa do caráter de Deus. E sempre que a gente tenta, por meios próprios, equacionar essa questão, a gente vai ver que a gente não consegue e que a gente precisa desse perdão de Deus. Não importa o que você fez, não importa o que você viveu, esquece. Esquece. Peça a Deus para te dar um Alzheimer mental ou uma amnésia. Esquece essas coisas. Segundo, verso 1 e 2. Bota para mim o verso 1 e 2. Mas agora, Jacó e Israel é uma referência ao povo, né? Aquele que o formou, não tema, pois o resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu. Verso 2. Vamos ler ali? Não leia isso literal, tá? Está escrito literal, mas tem um outro significado, tá? Não vai sair daqui passando fogo não, porque você vai fazer igual o pastor que mandou o pessoal pegar em serpente e morreu todo mundo. Não é isso. Tem uma mensagem mais profunda do que o literal. Vamos lá? Quando eu passar por águas profundas, estarei.
verso 1, Deus fala assim: vocês são meus, porque eu formei vocês, certo? No verso 2, ele fala de várias situações difíceis da vida que a gente passa. Então qual é o ponto? Coloca o segundo ponto para mim. Não importa, tira você e bota eu, não importa o que eu estou vivendo, coloca. Não importa o que você está vivendo, você é meu. Vou repetir. Não importa o que você está vivendo, não importa a circunstância que você está vivendo, não importa a situação que você está enfrentando, você é meu. Dois irmãos nossos aqui a gente tem, Jeff, duas coisas. Toda celebração termina em jantar. Você já conhece o lambuzado, é a mesma coisa, né? A gente lá fazia na rua, para chamar a pessoa da rua, né, Sheila? Lá no lambuzado, que era na principal, a gente fazia o churrasco, chamava o pessoal da rua para entrar. Diziam que a gente era doido. E a outra coisa aqui, todo mundo cuida de todo mundo. E ontem, vários irmãos com dor aqui, dor lá, irmãos que não podiam levantar, não podiam andar, o outro com problema assim, com problema assado, né? Um está passando pela água, outro está passando pelo fogo, outro está passando pelo rio, está passando por isso aqui, está passando por isso aqui, está passando por isso aqui. E daqui a pouco a gente está aqui, e daqui a pouco aí, olha, você é meu. Ou seja, não existe evangelho, não existe vida cristã sem fogo, sem água, sem tribulação. Se disseram isso para você, querem te vender alguma coisa. E aí, Deus vai lembrar de um relacionamento único conosco. Ele não é apenas qualquer Deus, Ele é o Criador que formou, o Redentor que salvou, e aquele que chama cada um pelo nome, uma pura intimidade. E quando ele vai para o verso 2, essas metáforas de água e fogo, simboliza as várias provações e tribulações que a gente passa, e que eles passaram. E por extensão, todos nós temos que enfrentar. É isso? E fogo e água são extremos. Então a promessa, quem está falando para a gente é o seguinte: olha, presta atenção numa coisa. Estão dizendo aí na terra que depois que você se converteu, você é igual ao Denorex, seus problemas acabaram. Eu quero dizer uma coisa nova. Vocês não serão poupados das dificuldades, mas eu estarei sempre com vocês em qualquer de uma dessas dificuldades. Então eu garanto a minha presença junto a vocês, independente das circunstâncias que vocês vivem, mas garanto para vocês que vocês passarão por várias dificuldades na terra e na vida. São duas promessas. No mundo teremos muitas aflições. Qualquer coisa fora disso é mentira. E outra promessa: mas eu passarei com vocês. Meio que o Salmo 23, verso 4. Então guarde uma coisa: não importa o que você está vivendo, as dores, as tribulações, as castrações, a falta, o cativeiro, a gente está passando por isso, mas a gente tem um dono. Então o diabo não tem como fazer nada com você. Ele não é ele também, ele é um boneco de Deus. Deus fala: vai lá e vai cá. O diabo não tem nada. Deus que criou tudo. Para fechar, verso de 11 a 13, coloca para mim, Alain. Diz assim: somente eu, quase que um egóico, né? Eu, somente eu, o Senhor, e não há outro Salvador. Bota outro verso. Primeiro previsto a salvação, então salvei, proclamei seu mundo, diz o Senhor, bota o outro. 13. Desde a eternidade eu sou Deus. Parece que Deus precisa de autoafirmação, né? Eu sou. Você sabe que o Evangelho de João responde a pergunta a Moisés. Moisés fala: quem digo que eu enviei? Fala: eu sou. Aí João vai apresentar os 7 eu sou. Eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo. Eu sou, ou seja, não tem origem. Então, terceiro lugar, guarde essa coisa que você nunca ouviu. Não importa quantos deuses você crê. Uma vez eu fui um show do Elimar Santos, ele falou assim: eu sou Elimar de todos os santos. Ou seja, a ideia de quê? De quanto mais santo, melhor.
E os crentes, quanto mais oração, quanto mais Deus e mais proteção. Então eu acho que a gente acaba crendo em muitos deuses. Depende do aperto. Mas ele fala, não importa quantas crenças vocês têm, eu sou o único. A Bíblia no Antigo Testamento é um mundo de muitos deuses. E ninguém tem problema com isso. Ele fala, se há Deus, Yahvé é Deus dos deuses. Se há senhores, então ele sempre colocava Yahvé acima dos outros deuses. Essa ideia que a gente tem monoteísta, eu vou explicar já. Essa ideia de que as pessoas criam muitos deuses, Baal, Assarote, pau, pedra, mula. Se existem deuses, Yahvé é Deus dos deuses. Se existe exército, Yahvé é Senhor dos exércitos. Então a pauta era Deus de Israel estava sempre acima dos outros deuses. Mas as pessoas criam nele e os israelitas também. Tem um livro, vocês precisam ler, quem está estudando psicanálise aqui. Moisés e a fé monoteísta, um livro de Freud. E ele prova que Moisés não é judeu, Moisés é egípcio, que ele nasceu no Egito. E ele fala assim, nasceu no Egito e foi criado para ser um grande líder. E o era. Só que Moisés cometeu uma falha que nenhum grande líder comete. Ele vai começar um povo, uma nação. E ele cria duas coisas que são completamente bizonhas. Que são coisas para não dar certo. A primeira ele fala assim, nós vamos adorar um Deus. E todo dia de manhã a gente vai fazer uma oração que o nome é Chamar. O judeu acorda e fala assim, ouve, ó Israel, Yahvé é o único Deus. Então Moisés fala, nós vamos adorar o único Deus. Aí Freud fala assim, o cara só pode ser louco. Num mundo de muitos deuses, o cara propõe a fé num único Deus. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Eu fui visitar uma pessoa, às vezes ela tinha uma Bíblia atrás da porta. O outro amigo tinha um documento atrasado do carro, botava a Bíblia no painel para o policial não parar. Ele tinha uma ferradura na porta-mala, um galho de arruda na embreagem. Todo mundo faz isso, gente. A turma da minha secretaria da prefeitura, todo ano faz assim. Não é? Pode botar meu nome? Eu falei, pode botar, vai lá, né? Bota que eu também estou acreditando nesse negócio aí. Aí eu boto meu nome lá, né? Ganhamos uma quadra uma vez, não dá nem para fazer um churrasco. Aí a gente começa a acreditar em tudo, pô. Natural. Não tem a música do Gil? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E a fé está onde? Na cobra coral, a fé está na mulher. A fé está em qualquer coisa, desde que você crê naquilo, pô. Então não critique quem tem um copo d'água, quem tem um galho de arruda, ele tem a fé dele. Ele fala assim, essa ideia de Deus único não dá certo. Aí Moisés fala outra loucura. E tem mais. Ele é invisível. Gente, quem vai adorar no mundo politeísta o único Deus? E quem vai adorar um Deus invisível? Aí Freud fala assim, eu não disse que a religião é burra. A religião é tão burra que deu certo. Porque para ele a religião mantém o adulto infantilizado. A gente pode falar, não é que deu certo, é que a gente acreditou. É que a gente crê nisso. Quando eu penso no Deus invisível, eu penso numa coisa legal. 1 João 4 fala assim, se você odeia o seu irmão que você vê, como você pode amar a Deus que você não vê? Aí eu fui visitar os cultos aí, da Churchill. Aí eu olhei. Nada contra a luz apagada, não tem problema, todo mundo assim. Aí eu pensei, por que não assim? E abraçando o irmão? A gente quer o quê? Olhar para cima, levantar as mãos, quando Deus está aqui. Deus está aqui no outro. Que está ali, ele fala assim, tem mais, você está do lado de um irmão, tem dinheiro na poupança, sabe que ele precisa, você não faz nada por ele, como estará em você o amor de Deus? Olha para o lado, fica de pé e abre para o lado. Deus é invisível enquanto espírito, mas ele é visível. Lembra de Jesus? Quando vocês me deram comida? Quando vocês deram para aquela pessoa ali. Aí fica no êxtase de hipnótico, né? E o irmão está do lado ali, termina, entra no carro, vai embora, não quer saber. E Deus é invisível, uma ova. Ele se materializou na pessoa de Jesus e o Espírito desceu e habita em cada um de nós. Então, quando a gente vê o outro, a gente vê Deus porque Deus está nele. Mas na hora do sofrimento a gente cria muitos deuses. É muita rezadeira, é muito patuá, né? Então, meus irmãos, nesse mundo que a gente vive,
somos tentados a confiar em vários poderes. Mas fica a lição aqui. Tem um atributo de Deus que fala que Deus é onipotente. Significa retenção de poder. Só pode emanar poder se o que tem todo poder passar. Então, todo poder é concedido por alguém. O poder do prefeito é concedido pelo voto. O poder de Jesus é concedido pelo Pai. O poder da igreja é concedido por Jesus. Vocês já leram o Salmo 110? Os deuses têm o quê? Tem olho, tem pé. E quando a gente vai fazer a imagem de Deus, Deus parece com quem? Conosco. Lembra de Mateus 4? O diabo nunca pediu nada a Jesus, nada. Só pediu uma coisa, adoração. E falou mais, e Jesus não questionou, tudo te darei. Jesus falou assim, retira que está escrito. Só a Deus devemos adorar. Só a Deus devemos prestar culto. Esse Deus que eu estou falando não é o Deus dos judeus, nem o Deus do Antigo Testamento, é o Deus que se encarnou na pessoa de Jesus. Esse é aquele que viria de Gênesis 3. Esse é aquele que os pessoal de Hebreus 11 acompanhava pela fé. É o Deus que se encarnou, veio à terra, viveu, cresceu, morreu, ressuscitou e cuida de nós. É esse Deus que eu estou falando. E que disse que nós somos os seus braços, os seus olhos, as suas pernas, para fazer, na verdade, espiritualidade. A maior definição de espiritualidade que eu vi é a seguinte: espiritualidade é continuar aquilo que Jesus estava fazendo. Isso é espiritualidade. Não importa se você jogou na loteria, não importa se você tem gado de arruda, não importa se o seu filho ficou doente, você levou no Pai de Santo, na reza dele, não importa. Deus é o único, Ele não está se lixando para isso, porque no final só Ele tem o poder. E para fechar, verso 19, o verso que a Karen escolheu. Pois estou prestes, eles estão no cativeiro, tá, gente? 67 anos. Estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios em terra seca. Coloca para mim, por favor. O que Deus diz. Está escrito lá, gente? Não importa onde você se encontra. Eu estou fazendo coisas novas. Exílio babilônico. Só não é pior do que o cativeiro assírio, que os assírios matavam os homens, estupravam as mulheres, levavam as meninas para misturar a raça, e aqueles que brigavam no deserto, eles arrancavam a pele e botavam no formigueiro para a formiga matar o cara, e furavam os olhos. Por isso que Jonas quis pregar para eles. Os babilônicos não. Os babilônicos, eles invadiam a cidade, destruíam as 3 estruturas. Destruía o templo, porque aí não tinha culto, destruía um muro, que era proteção, e separava as famílias. Então você ia para o cativeiro sem relação com Deus, desprotegido e separado de todos os seus. E pegava a pessoa mais inteligente, os jovens, e botava a cultura babilônica e usava a mão de obra estrangeira como serviço voluntário daquela pátria. Uma sacada muito inteligente. Eles eram assim, está lá Daniel. Não é fácil. Não é fácil. E qual era a crença? A crença está no Isaías 49. Coloca lá para mim, Alain, a partir do verso 9. A crença era a seguinte, agora já está com 49, já está com 69 anos, falta um ano. Bota lá para mim. Isaías 49. Vai, verso 10. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Acho que essa versão me pegou. Acha aí para mim, Deus se esqueceu de mim. Fala lá, Deus se esqueceu de mim. E aí, o tempo foi passando, né? Olha lá, esqueceu de nós. E aí surgiram 3 medos. Já tem 69 anos e está no cativeiro. Medo de ser abandonado por Deus, medo de voltar e ser uma nação frágil, certo?
e medo de ser destruído. E fala assim: Deus se esqueceu de nós. E aí o profeta fala: não, Deus não se esqueceu não, porque Deus fez uma tatuagem nas suas mãos com o nome de cada um de vocês. Lá no Antigo Testamento, todo o povo, o cara adorava Baal, ele fazia uma tatuagem para se referir a Baal. E o judeu fazia uma tatuagem no prepúcio do pênis, para dizer que ele era do judeu. E Deus então escreveu na mão dele o nome de cada um, na mão ali, pertinho. Então o medo era esse. Lembra do Salmo 137? Os babilônios falam assim: judeu, canta uma canção para a gente. Aí eles não podiam cantar fora do tempo. Falaram: nos salgueiros nós pegamos os instrumentos, a guitarra, o violão, penduramos nossos instrumentos para não cantar em terra alheia. Olha o sofrimento, sofrendo bullying dos babilônios, porque eles não podiam cantar fora do templo. E aí canta uma canção de Sião, e eles pegaram o instrumento e penduraram, porque o sofrimento era imenso. O que é exílio? Exílio é escassez. Exílio é violência, exílio é ausência. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: o exílio não precisa ser geográfico. Você pode estar na sua casa, com seu pai, com sua mãe, com seu marido, e estar vivendo uma tremendo de um exílio, de uma escassez. Esse exílio pode acontecer em qualquer lugar. Então, qual é o seu cativeiro? Qual é o seu exílio? Seja qual for, Deus promete coisas novas no exílio, no cativeiro. No cativeiro. No cativeiro. E fala assim: esqueça o antigo êxodo, que eu vou fazer um novo êxodo. Eu vou abrir um novo Mar Vermelho, eu vou abrir um novo Rio do Jordão, eu vou fazer cair novas codornizes e novo maná. Esqueça o antigo êxodo, esqueça o que vocês viveram, que eu vou fazer um novo êxodo. Eu vou tirar vocês daqui. Ou seja, eu vou fazer de novo, como tirei vocês do Egito, e vou fazer melhor. Então esse texto convida todos nós a mudar o nosso foco das libertações passadas, por mais que elas possam ter sido geniais, e abrir para coisas novas que Deus já está fazendo. Vocês sabem que, vamos fazer uma crítica aqui. Como é que Deus vai fazer coisas maiores do que Ele já fez? Nenhum povo, até esse momento, viveu as maiores manifestações de Deus do que Israel no deserto. Tanto é que na Arca da Aliança tinha 3 coisas que simbolizavam o poder de Deus: a vara de Moisés, que foi usada, a pedra e o maná. A roupa não envelhecia. Todo dia morria 2.000 pessoas, porque tinha que morrer todo mundo. Morria 2.000 pessoas. A roupa não envelhecia. De noite, a nuvem, o fogo esquentava, porque o deserto lá de Israel ele é frio de noite, quente de dia. De dia, sombra. A roupa não envelhecia. Comida, água da rocha, um montão de coisa. Mar vermelho, mar azul, mar preto, mar não sei o quê. Se você for olhar o que Deus já fez, as 10 pragas do Egito, o que Deus já fez, mas Ele fala: eu estou fazendo algo melhor, algo mais novo. Esqueçam aquilo. Esqueçam aquilo. Essa imagem, irmãos, de abrir um caminho no deserto. Sabe o que é deserto lá, né? E riachos no ermo evoca a provisão milagrosa. Aponta para a capacidade de Deus trazer novos começos em situações aparentemente impossíveis. Ou seja, a libertação da Babilônia seria mais gloriosa. E sabe o que aconteceu quando saiu da Babilônia? Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta, e ficamos como quem sonha. E até entre as nações se dizia grandes coisas, fez o Senhor por ele. Por isso, a coisa foi tão grande que o salmista vai narrar lá. Então, essa é a promessa ali em Isaías. Isso vai acontecer depois. A lembrança da escassez, da esterilidade, dá lugar a uma visão de vida fértil, água potável, né? Uma série de questões. Os animais, bota o verso dos animais ali depois. Os animais acostumados a viver em lugares secos também seriam abençoados, contemplar a maravilha de Deus. As plantações, haveria alimento. Todos os homens, todos os animais iriam viver esse novo tempo. Até os animais perceberiam que Deus se torna favorável. Eu não sei qual é o seu cativeiro, mas ele é doloroso. O meu é. Mas o que consola o meu coração é que Deus está agindo.
Presta atenção numa coisa. O pessoal do louvor vai vir aqui comigo. Fica aqui na frente. Todo mundo que é do louvor. As outros irmãos, todos eles vão pegar a sua cadeira e se sentar naquelas mesas ali. Cada um vai pegar a sua cadeira e se sentar ali. Coloca, por favor, a outra mesa ali para mim, Karen. Isso. Só os irmãos do louvor, todos vocês que estão aqui vão se sentar ali, pega a cadeira, pode botar do lado de cá. Pode deixar colada, Wellington, só para cada um ficar de um lado do outro. Todo mundo que está aí pode se sentar lá. Todos vocês. Tem mais mesas se precisar. Isso. Pode colocar, é isso aí. Pode tirar a música. Isso. Se assentar lá. Pode escolher o lugar à vontade. Não vai ter nada demais, não. Pode se assentar lá. Isso. Leva a Sheila, que Sheila está com o cativeiro aí de joelho quebrado, exílio, aguardando cirurgia. Vai lá, Jeff. Senta lá, Jeff. Escolhe lá. Pode escolher à vontade. Tem mais lugares aqui. Tem outra mesa aqui, Liette, ó. Isso. Vamos cantar aqui uma canção. Todo mundo aí, por favor. Pode ser assim. Tem outra mesa aqui, ó. Tem outra mesa aqui. Quer o microfone, então? Não, você pode cantar. Então, vou fazer o seguinte. Então, canta um pedaço da música e tá. Não merecia estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A ceia não é da igreja do Senhor. A ceia não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com ser batizado, nada a ver com ser casado. A ceia é para quem crê em Jesus. E mesmo que tivesse a ver com alguma coisa, esquece. Tetelestai, está pago, definitivamente pago, eternamente pago. Todo mundo que crê em Jesus Cristo, e tem esses elementos como símbolo, pode pegar o elemento. Se você não quiser, não tem problema, você pode pegar o elemento. Se você não pegar, eu vou te dar um outro pão, te dar esse pão aqui, para você, sentado, não sentado na mesa, mas à mesa, possa participar desse banquete espiritual. Pode levar, Roberto. Nossa alma, o Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar
nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Do meu Pai, do seu Pai, do nosso Pai. Vamos repetir mais uma vez. Há lugar na casa. Você pode cantar mesmo sentado. Há lugar na casa, Há perdão na casa. há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Alguém que não quer participar desse modelo aí? Ficou alguém que não quis participar? Se ficou alguém que não quis participar, a gente vai dar um pedaço desse pão aqui. Todo mundo pegou? Oh, que graças a Deus. Aleluia, gente. Graças a Deus, né? Poder participar daquilo que simboliza o sacrifício de Jesus por nós. Participar livre é maravilhoso. Com você, Silvinha. Pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Amém. Estou mastigando o corpo de Cristo. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos cantar mais uma canção. O que vai acontecer depois? Aqui quem pega o microfone pega a vassoura. Então vocês vão ficar sentados. Todo o pessoal do louvor vai servir vocês. Sentado aí, vai servir todos vocês. A galera do louvor. Servir todo mundo. Depois que eles servirem vocês, aí os três pastores, eu, Alain e Betinho, vamos servir eles. Certo? E aí a gente vai dar continuidade. A sobremesa eu vou deixar livre, porque tem gente que come mais. A minha mãe mandou um doce de banana das galáxias, né? No início da semana eu enviei uma mensagem para Joilson. Cadê Joilson? Ah, gente. Joilson tá lá esquentando o negócio, mas eu vou falar assim mesmo. E na mensagem eu só falava assim: Joilson, no domingo, você pode fazer o momento das ofertas? Aí Joilson, prontamente, posso sim, cara.
Falei, então beleza. Ele, mas o que eu falo? Eu falei assim, fala o que você quiser. Se quiser, escolhe um texto bíblico aí da sua cabeça e não tem erro. Eu ia perguntar hoje para Joilson em off, por que ele escolheu Isaías 43. Isaías 43, talvez realmente Deus tenha algo novo para te trazer nessa noite. Talvez, só talvez, né? Que a gente aqui não é cheio do Espírito Santo, não. Você pode se colocar de pé aí do seu lugar? Essa novidade vinda do Senhor tem muito a ver com a sua função no reino de Deus. Sempre tem a ver. Nenhuma bênção é para nós, nenhum ministério é nosso. O Senhor não nos dá poder e autoridade sobre qualquer coisa para nós. É sempre para o outro, para servir para o reino. Que 2025, tudo aquilo que te paralisou em 2024, caia por terra em nome de Jesus. E que você receba novidade do céu, unção da parte do Senhor de conquista, de cura, de multiplicação dos seus dons e talentos. Amém? Nós vamos declarar agora que não desistiremos, porque os sonhos do Senhor sobre as nossas vidas se mantêm de pé. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, deixa lá em 2024. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão mais uma vez. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Recebe agora. Não desista, não pare de crer, porque os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Receba nessa noite em nome de Jesus. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Vamos cantar mais uma vez. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. O Senhor restitui a sua visão. Se lançaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não desista, não pare de
coração. Pode se sentar para a gente orar. Pai, nós queremos te agradecer pela vida de cada um de nós nessa noite. Ó Deus, e que o Senhor continue fazendo em nossas vidas coisas novas e nos prepare para estar aberto para essa nova ação do Senhor. Não que as ações anteriores não tenham sido maravilhosas, mas assim como disse a tua palavra, o que o Senhor está fazendo é muito maior. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Aí vocês me ajudem ali, um leva refrigerante, um leva o prato feito.